Você já parou para pensar de onde vêm as substâncias que são utilizadas para produzir medicamentos? Muitas delas vêm de plantas, e o processo começa aqui, na natureza. O primeiro passo é a coleta, depois a identificação e, por último, o registro da espécie sendo estudada. Nesse vídeo, nós vamos conversar com especialistas que vão nos mostrar como funciona o processo de coleta do material vegetal, o registro dessas espécies em herbário e, principalmente, a importância disso tudo na pesquisa científica, com destaque para a importância da farmácia nesse contexto. A coleta botânica tem que ser realizada com exatidão e respeito ao meio ambiente. Cada planta é registrada com dados sobre altitude, local e habitat. Antes da gente ir a campo, a gente tem que fazer um levantamento dos instrumentos que a gente precisa estar levando. Então, são instrumentos que vão favorecer a coleta e também a gente tem que ter equipamentos, né, EPIs, que vão evitar que a gente tenha qualquer tipo de acidente. Então, a primeira coisa é que a gente coleta ao ar livre, então a gente precisa ter proteção, então protetor solar, chapéu, a gente utilizar uma camiseta de manga comprida, uma calça comprida também, um sapato fechado que nos proteja de animais peçonhentos e também de espinhos ou qualquer outra coisa que a gente possa encontrar no caminho. Depois de a gente estar com esses equipamentos de EPI, a gente também leva a campo luvas, porque nós temos algumas plantas que possuem espinhos, então é necessário que a gente também tenha esse material. Depois a gente vai preparar o material que a gente vai levar, esse para a coleta. Então, em geral, a gente leva papel que pode ser jornal ou aquele papel que a gente utiliza, que é o papel manilha, que a gente vai utilizar para colocar as amostras. A gente precisa de uma tesoura. A gente leva também um instrumento que nos ajuda a coletar árvores ou plantas maiores, que é o caso do podão. A gente também leva um GPS, nesse caso atualmente os telefones eles já têm, né? E também a gente um material, uma câmera fotográfica ou até o próprio telefone para a gente fotografar como essa planta está no campo. Existe algum protocolo específico para identificar e selecionar as plantas medicinais durante a coleta? Durante a coleta, quando você trabalha especificamente com plantas medicinais, para você saber que aquelas plantas são medicinais é porque alguém te contou. Então, antes de tudo isso, para você trabalhar com plantas medicinais com determinadas comunidades, é necessário que você tenha um projeto e é necessário que esse projeto seja aprovado no comitê de ética. Então, este é o primeiro passo. Depois, você vai coletar aquilo que te indicarem que é utilizada como plantas medicinais. Então, você só vai saber se você tiver o contato com aquela população. Como garantir que a coleta de plantas seja sustentável e não comprometa a biodiversidade? Por isso que as pessoas que vão a campo para fazer coletas, elas são biólogos, elas são pessoas que trabalham com botânica, então elas têm um conhecimento, elas são monitoradas ou por professores ou por orientadores, e essas pessoas sabem se essas plantas, elas são plantas que estão em um número reduzido, se essas plantas, então plantas que estão ameaçadas de extinção, elas são coletadas o mínimo necessário para o estudo. Então esse conhecimento ele é dado pela experiência prévia e a gente tem um número X. Em geral, a gente nunca danifica toda a planta, a gente vai pegar uma amostra que vai permitir que essa planta continue seu desenvolvimento.
A última é a importância da autorização. Bom, hoje, toda a coleta que você tiver, se você fizer em terras particulares, obviamente que você não vai entrar, você tem que pedir autorização do proprietário. E nas terras, nos parques, nas áreas de conservação, você também precisa pedir autorização para poder entrar e para poder fazer essa coleta. O herbário é onde o material coletado ganha vida científica. É um banco de dados físico essencial para pesquisa, ensino e conservação. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Theo Nunes, sou bióloga, trabalhadora aqui do herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana, o maior herbário do Nordeste, vale a pena ressaltar, o 6º do país em número de espécimes depositados. Nós estamos atualmente com cerca de 290 mil essicatas que servem de referências para a vegetação, tanto daqui da região, quanto de todo o estado e até de outros ecossistemas, né, de outros biomas, porque nós recebemos materiais do país todo e também de fora do país. O HUFES é referência para qualquer pesquisa que é realizada por plantas de caatinga, de mata atlântica, de campo rupestre, tá? Menos especificamente de cerrados, savanas, etc. Mas também temos materiais dessas áreas. O nosso trabalho aqui consiste em realizar as coletas de campo. Nós vamos aos campos com os alunos, os professores, pesquisadores, coletamos os materiais precisam estar em bom estado fenológico, ou seja, com flores, frutos, né? Pequenas ervas precisam ser coletadas, todo o material, então inclusive a raiz. Esse material ele é desidratado, feito uma prensa, a estufa de 75 graus, nós secamos totalmente esse material para perder totalmente a água. Depois ele passa por um processo de desinfecção, um choque térmico em um freezer. Ele vai ficar um período passando por essa desinfecção para que todos os micro-organismos que tenham sobrevivido a alta temperatura, eles pereçam. Depois disso ele vem para aqui, para a coleção, onde vai ser cadastrado no nosso banco de dados. Nosso sistema é totalmente online, está no Spaces Link, que é um site de biodiversidade de tudo quanto é organismo, né, do Brasil, e tem coleções de fora do país também, não só de plantas, mas de animais e de micro-organismos, tudo online, inclusive fotografado. É montada a essicata é a unidade do herbário e é depositado nesses armários que vocês podem ver. Nós atualmente utilizamos o sistema do APG4, né, o sistema de classificação com base na filogenia das plantas, e nós aqui recebemos os pesquisadores, tanto da instituição quanto de fora, e os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que trabalham com a taxonomia dessas espécies, principalmente, mas também está vinculado com todas as outras pesquisas na área da botânica. Então, qualquer projeto de pesquisa em que envolva plantas, é necessário um voucher ser depositado no herbário. Esse é um herbário de referência das plantas daqui da região do Nordeste, certo? Todo o material fica aqui depositado e os pesquisadores têm acesso, desde que passe por um treinamento adequado para manusear a coleção e consultar, identificar, atualizar a nível de espécies, fazer medidas, tudo o que é necessário. Nós também temos uma coleção de tipos significativa, né, que são amostras de materiais que foram descritas pela primeira vez para a ciência, com cerca de 800 tipos. Então é uma coleção bem significativa, que serve de referência para todas as outras pesquisas, outros pesquisadores que atuam com esses grupos, e eles vêm ao nosso herbário para visitar e conhecer esse material, ok? Esse é o HUFES, o 6º maior do país, o 1º do Nordeste em número de espécies. Do herbário ao medicamento, o caminho é longo, mas é essencial. Vamos entender como os registros botânicos contribuem para as pesquisas em ciências farmacêuticas e por que são tão importantes para o desenvolvimento de medicamentos. A farmacobotânica estuda espécies vegetais com potencial terapêutico. Antes de chegar ao laboratório, cada espécie passa por um longo processo de identificação, coleta, catalogação e conservação. Bom dia, eu sou Hugo Brandão, eu sou farmacêutico com mestrado e doutorado em Química Orgânica de Produtos Naturais, sub-área, e atualmente eu estou como professor da UFES no curso de farmácia para a disciplina fitoterapia, na graduação.
Como o farmacêutico pode se beneficiar do conhecimento botânico no desenvolvimento de novos medicamentos? O conhecimento botânico eu vejo principalmente como uma etapa crucial no desenvolvimento de novos medicamentos, que é a identificação inequívoca da espécie. Então, se você começa com a identificação errônea da espécie, todo o processo de produção do medicamento ele pode ser prejudicado, além da parte de controle de qualidade. Então, um medicamento pronto já, fitoterápico, por exemplo, você pode fazer, que usa uma droga vegetal, você pode fazer o controle de qualidade com a matéria-prima vegetal ou com o medicamento, usando os conhecimentos de botânica, tanto na parte macroscópica como microscópica. De que forma a correta identificação botânica impacta na eficiência e segurança dos fitoterápicos? Justamente nessa identificação correta da espécie, porque quando a gente trabalha com planta medicinal, você tem uma questão do nome popular, que é importante, mas a identificação correta seria o nome científico. Então, com os parâmetros adequados, farmacopeias, artigos, monografias, você conseguindo checar a veracidade da sua amostra com a matéria-prima de referência, você tem uma confirmação da identidade e, consequentemente, uma segurança de uso. O que você diria para os estudantes de farmácia sobre a importância de compreender e valorizar o processo de coleta e registro botânico? Eu, particularmente, acho muito válido, muito interessante, uma área que não é muito aproveitada plenamente pela farmácia, mas acredito que tanto a coleta como a identificação são etapas cruciais, como eu tinha comentado, para correta utilização, identificação e controle de qualidade. Qual a relevância dos herbários como fonte de dados para pesquisas? Os herbários eles funcionam como talvez um repositório das plantas que precisam ser confirmadas a identidade. A UERJ tem um herbário muito importante, reconhecido internacionalmente, e quando você precisa dessa identificação, você recorre a esse dispositivo, com especialistas nas famílias e tal. Então, o herbário é de suma importância para quem trabalha com plantas medicinais. E como esses recursos do herbário podem ajudar no desenvolvimento de fitoterápicos? Ajudando novamente na identificação correta das espécies, que eu acho que é o principal ponto. Os herbários também são úteis na comprovação da identidade botânica da espécie usada em produtos farmacêuticos? Como isso ocorre? Isso. É a principal função, talvez, ou utilização desse espaço, e ocorre por comparação. Nos herbários são depositadas as essicatas de cada espécie. Durante a coleta, o profissional ele coleta os ramos floridos, algumas folhas, frente e verso, faz a prensagem, a essicata. E quando a nova coleta é feita, pode ser comparado com essas essicatas já depositadas no herbário. A botânica é uma das bases da ciência farmacêutica. Cada planta registrada em herbário tem um potencial terapêutico que só pode ser descoberto por meio de pesquisa, da conservação e do respeito à biodiversidade. Entendermos a importância da coleta adequada e da identificação científica, damos um passo importante para o desenvolvimento de fármacos com segurança, sustentabilidade e eficácia. Que esse conhecimento inspire estudantes e profissionais a entender que a natureza é aliada da saúde.